No último vídeo, fabricamos os principais componentes da nossa super policorte caseira. A base, aonde será fixada o eixo, a articulação, que é absolutamente precisa e sem folgas, e não menos importante, a morsa, para prender com firmeza as peças que vamos cortar. Continuando a fabricação, vamos agora para os pés. E eles serão feitos com esse perfil U, que eu estou cortando em ângulo, pois quero que os pés fiquem levemente inclinados. Vou aproveitar e já vou remover também o que a escova conseguiu tirar dessa velha tinta amarela. Para facilitar, eu vou juntar dois pés com uma travessa. Então, faço mais um conjunto desse e é só soldar no lugar. Já podemos virar e soldar mais duas travessas, que vão deixar os pés muito firmes. E finalmente, a nossa super policorte vai ficar de pé pela primeira vez. Chegou a hora de pensarmos num dos itens mais importantes da nossa policorte, que é a capa de proteção do disco. E para isso, vamos desenhar um círculo com 14 polegadas de diâmetro. Eu vou utilizar um disco de corte de 12 polegadas, então sobra 1 polegada de folga para cada lado. Em seguida, vamos traçar uma linha no meio do círculo, para dividi-lo em duas metades. E tem mais um detalhe que é muito importante, eu preciso de mais meio círculo em uma das duas metades. E para isso, eu vou roubá-lo da outra metade. Tudo marcado e podemos fazer os cortes. Aqui eu estou cortando o material somente para fazer metade da capa. Depois vou ter que cortar outro círculo desse para fazer a outra metade. Prendi os pedaços na morsa e vou esmerilhá-los juntos. Assim eu retiro qualquer diferença que possa ter ficado entre os cortes. Cortei uma tira de chapa com mais ou menos 5 cm de largura e vamos soldá-la contornando a circunferência. E vamos fazer isso mais 2 outras vezes, pois essa chapa que eu estou utilizando não tem uma espessura muito grande. E fazendo isso, vamos ficar com mais ou menos 5 mm de espessura. E também vamos ter que fazer um reforço nessa parte da capa, pois é daí que eu vou fazer a ligação entre a capa do disco e a serra. E para esse reforço, eu vou utilizar esse retalho de chapa de 3 mm. Vamos fazer um desenho legal e cortar. E aqui está o nosso reforço pronto para se unir com a capa. Eu vou dar apenas uns pontos de solda provisórios nele, depois eu faço a soldagem definitiva. Vamos fazer o suporte que vai ligar a capa na serra, e para isso vamos precisar de um pedaço desse tubo. O próximo passo é montar o que já temos da capa no lugar. E como ainda não temos nada segurando, vou utilizar os esquadros magnéticos para segurar. Dá para ver que a capa está bem alinhada com o disco, então vamos para o outro lado, pois é lá que o nosso suporte fica. Aqui está aquele pedacinho de tubo que cortamos anteriormente. Eu escolhi esse pedaço pois ele se encaixa perfeitamente ali em cima do eixo. E tive de montar tudo no lugar, pois precisamos marcar para fazer um corte aqui na capa e no reforço. E claro que esse corte precisa ser na posição exata aonde tudo vai ficar. Agora desmontamos e já sabemos aonde fica o corte que temos que fazer. E esse corte foi trabalhoso de fazer, eu praticamente tive que picar o ferro, pois não tinha uma posição melhor para colocar a esmerilhadeira. Mas está feito, e agora já podemos soldar aquele pedacinho de tubo. E é desse tubo que vai sair o braço que vai ligar na serra. E esse braço vai ser criado desse retalho de chapa, que precisa ser cortado com a mesma circunferência do tubo. Aqui está, cortado e pronto para se unir com o restante da capa. E é assim que está ficando. Agora precisamos pôr novamente na serra para fazer mais um corte, que é aquele excesso de chapa. Feito, cortei o excesso e montei novamente. Cortei também mais um pedacinho de chapa, que vamos soldá-la ali onde fizemos o corte. Pronto, o próximo passo é furar e colocar 2 parafusos. E esse é o resultado. Já podemos até articular a máquina e ver como ficou. Eu gostei do resultado, então vamos desmontar e voltar para a bancada para continuar. Como eu quero que o acabamento fique bem liso e bonito, vou pegar a esmerilhadeira e tirar o grosso dessas soldas. E vamos então fazer uma solda bem caprichada em toda a capa. Basta apenas esmerilharmos e vai ficar perfeito. Lembram deste meio círculo que cortamos? Então, está na hora de soldarmos este reforço para essa peça se tornar a outra metade da nossa super capa de proteção. Essas duas peças precisam ser parafusadas, pois é aqui que eu vou abrir quando eu precisar substituir o disco. Mas, como essas duas peças foram cortadas à mão, não estão 100% iguais, e eu preciso que elas estejam.
E a melhor maneira de deixá-las iguais é dar alguns pontinhos de solda para segurar as duas peças juntas. Agora que estão soldadas juntas, dá para ver a diferença que tinha entre uma peça e outra. Vamos eliminar essa diferença esmerilhando. Removemos a diferença e também os pontos de solda. Então podemos separar as duas peças. Prendi novamente na morsa e desta vez vamos apenas apoiar a tampa no lugar. E vou marcar na capa onde estão os reforços da tampa. Removemos a tampa e vamos fazer um risco no meio desses dois riscos. E é o risco do meio que vamos utilizar para soldar uma porquinha. Antes eu havia pensado em usar apenas 3 parafusos, mas eu achei que a ponta ficou um pouco frágil. Então, vamos fazer um reforço e colocar um parafuso ali também. Coloquei a tampa de volta e vamos marcá-la para fazer a furação dos parafusos. Vou usar o mesmo risco da soldagem das porcas para centralizar o furo. E vou utilizar o paquímetro para marcar a distância. E é por isso que eu acertei aquela diferença da tampa antes, pois eu precisava que as duas metades estivessem perfeitas para poder marcar esses furos com precisão. Tudo marcado e já podemos ir para a furadeira. Feitos os furos, vou utilizar uma broca de 17 mm para criar um rebaixo cônico, que será utilizado para esconder a cabeça do parafuso. E já que estamos na furadeira, vou aproveitar e furar aqui também, aonde vai ser a articulação da capa. E para fabricá-la, vamos sacrificar este parafuso, pois vou prendê-lo na morsa e vamos decapitá-lo. E aqui está a rosca do parafuso e uma porca. Vou utilizar essa porca para segurar o que sobrou desse parafuso, pois vamos soldar essa rosca ali na capa. E esse parafuso vai ser o eixo da parte móvel da capa. O próximo passo é montarmos essas peças de volta na máquina para poder vermos como é que isso vai funcionar. A ideia é super simples, você abaixa o disco e a proteção sobe. Claro que, na prática, isso não é assim tão simples. Eu preciso descobrir primeiro duas coisas: aonde eu ponho o meu ponto de apoio e aonde eu coloco na capa um ponto para ser puxado. E para descobrir essas informações, só tem um jeito, é na tentativa e erro. Então, com alguns pedaços improvisados de ferro, eu vou ir mudando os pontos e vendo o que funciona e o que não funciona. Analisei um pouco e vamos começar deste tubo, que eu vou deixá-lo meio inclinado. Então, vou marcar e vamos fazer um corte na ponta para que fique inclinado. Para fixarmos o tubo na estrutura da máquina, eu quero evitar soldá-lo direto. Então, vou preparar uma chapinha com 2 rasgos para podermos fazer um ajuste fino da posição. Nesse tipo de fabricação artesanal, quanto mais peças você tiver que possam ser soltas e ajustadas, melhor. Menos a chance de você acabar perdendo alguma peça. Agora que já preparamos o tubo e a chapinha, vamos unir os dois. E podemos voltar para a estrutura da máquina para marcar os 2 furos que temos que fazer para fixar o nosso braço. Feitas as marcações, vamos dar uma batidinha com um punção para que a broca não escorregue e já podemos fazer os furos. Antes de colocarmos o braço na sua posição, nós precisamos fazer um furo onde vai ser a articulação. E nesse furo, vamos soldar um parafuso. E agora sim, podemos parafusar o braço na estrutura da máquina. Temos de fazer o braço móvel, que vai ligado na capa e no braço que acabamos de criar. Para isso, eu vou utilizar este pedaço de cantoneira, mas antes eu preciso cortá-lo e moldá-lo no formato do tubo. Como eu quero que a solda fique rente no tubo e não para fora dele, eu vou rebaixar um pouco as laterais para criar um espaço para que a solda penetre. Agora eu posso encaixar o tubo e soldar. Agora que está soldado, podemos esmerilhar e vai parecer uma única peça. Está quase pronto, mas antes precisamos fazer um acabamento para deixar esta ponta redonda. E aqui está a peça pronta e mais uma também. Eu fiz duas, pois vão deslizar uma dentro da outra. Assim eu consigo um ajuste fino do tamanho do braço. Para regular o comprimento, eu vou precisar de uma trava, que é super simples. Basta apenas fazer um furo e soldar uma porca. Então, quando eu quiser travar na posição, é só apertar o parafuso. Montei as peças no lugar e já dá para ver que está funcionando.
Porém, eu tive um problema com o comprimento do braço fixo. Ele acabou ficando curto, pois dá pra ver que ainda está um pouco improvisado. Mas não tem problema, depois eu faço um prolongamento nesse braço. O importante é que está funcionando. Então vamos seguir e fabricar o suporte do motor. Eu fiz esses 2 furos e agora vou usar a esmerilhadeira e abrir um rasgo, que vai servir para o suporte deslizar e eu poder esticar a correia. Vou usar estes 2 pedaços de cantoneira e 2 pedacinhos de chapa e vou montar uma caixinha. É ela que vai deslizar em cima daquele rasgo. E, além de servir como esticador, eu quero também que ela sirva para alinhar a correia. Para que a caixinha consiga realizar essa função, eu vou fazer 4 furos. E vou juntar os 2 furos de cima e os 2 furos de baixo para criar um oblongo. Como na caixinha não tem espaço suficiente para fixar o motor, eu vou soldá-la nessa chapa. Mas antes, eu vou marcar para poder abrir um buraco e colocar os parafusos mais tarde. Feito o corte, eu posso então unir a caixinha com a chapa. Para que fique fácil de apertar, eu vou preparar uma chapinha com os 2 parafusos soldados nela. Assim a caixinha vai poder deslizar na posição de ajuste e os parafusos não vão girar quando eu for apertá-los. E aqui está, tudo preparado. Vamos colocar dentro da caixinha a chapinha com os parafusos. Vou colocar também uma porca para não ficar caindo. E já podemos parafusar no motor. Por enquanto, eu vou utilizar essa serra com esse motor de alta rotação. Mas eu já deixei tudo preparado para poder utilizar com um motor de baixa rotação. Apertei os parafusos e já podemos colocar o motor no lugar. Ainda temos muita coisa para fabricar. Então vamos agora para o batente, que vai limitar o quanto a serra consegue levantar. Então, vamos modelar este retalho de chapa. Eu quero fazer uma dobra, mas como é uma chapa de meio centímetro, é duro você ir simplesmente na martelada. Então, vou fazer um corte com a esmerilhadeira, tirando um pouco da espessura da chapa. Agora sim, fica fácil de prender na morsa e dar umas marteladas até ficar do jeito que eu quero. Agora que está no ângulo certo, eu vou fazer um furo para fixar um coxim de borracha. Prendi na morsa e vou soldar 2 abinhas, uma de cada lado, pois essa peça vai articular dentro de uma outra peça. Mais precisamente dessa peça aqui. Mas antes precisamos fazer aquele corte e a dobra como fizemos na outra. Nessa peça eu vou fazer 2 dobras a 90 graus dos 2 lados. Esse é o resultado depois de fazer as dobras. Agora é só soldar as quinas. Vamos furar as peças para passar o pino da articulação. E podemos finalmente encaixar as 2 peças. Para segurar o pino no lugar, basta um pontinho de solda. Preparei mais essa peça. Ela é um complemento das anteriores. É nela que vai o parafuso de regulagem que faz o ajuste da altura do batente. Vamos montar essas peças no lugar, que agora sim vai dar para entender como é que isso funciona. Primeiro soldamos a peça de ajuste e depois a articulação. Eu sei que no momento vocês devem estar imaginando que não precisava de toda essa complicação para fazer um simples batente, mas essa peça guarda um segredo, que muito em breve será revelado. Por enquanto, vamos ver o nosso batente funcionando, que funciona muito bem. Para que a nossa Super Polyquart funcione com suavidade, precisamos de molas. E para fixar as molas, precisamos de um suporte, que vamos fazer com esse retalho de chapa, que é só soldar aqui no lugar. Feito! Já fiz também o acabamento, pois a mola vai fixada diretamente aqui. Mas antes, precisamos fazer um furo. Na base da máquina, eu não tenho onde fixar as molas, então vamos precisar fazer um suporte mais elaborado. Até porque eu também quero que ele tenha regulagem. Reuni então estes pedaços. O verde é o que vai ser fixado na máquina. Os azuis vão compor a articulação do ajuste das molas. E o pedaço de cantoneira é para dar espaço para fixar as nossas 2 molas. Vamos encaixar as peças, pois eu preciso soldá-las na cantoneira. E juntas fica muito mais fácil de alinhar. Soldei e separei as 2 peças, pois preciso colocar essa chapinha aqui no meio. Ela vai ser o encosto do batente. Precisamos também soldar essa chapinha, que é aonde vai ser fixada a outra ponta da mola. Nessa parte do suporte da mola, falta apenas melhorarmos o acabamento e ela já está pronta. Vamos terminar a outra metade e precisamos também soldar uma chapinha aqui em cima.
Cortei a ponta da chapinha e vou virá-la para baixo, criando assim um dente, que vai ser parte da fixação dessa peça no lugar. Aqui está, depois de um melhor acabamento e também mais uma chapinha soldada na parte de cima. Vamos então marcá-la para fazer um furo e aproveitamos também para cortar as pontas em 45 graus. Feito o furo, virei a peça ao contrário e vamos soldar a porca para poder fazer o ajuste do batente. Agora que as duas peças estão prontas, vamos encaixá-las juntas e vamos lá para a Polycorte ver como isso funciona. Aquele dente vai se encaixar ali na estrutura com uma certa pressão, então ele não vai simplesmente cair dali. E também depois vai ter um parafuso que vai garantir a sua fixação. Podemos finalmente parafusar as molas em seu lugar. E agora podemos ver o seu funcionamento, que ficou de uma forma onde eu consigo atrasar ou adiantar a ação das molas. Basta apertar o parafuso e as molas começam a funcionar mais cedo. Se eu soltar o parafuso, elas começam a atuar mais tarde. O que precisamos agora é de uma empunhadura. Então, peguei um pedaço de tubo de 3/4 e vamos fazer uma dobra com um pouquinho mais que 90 graus. Para ficar bonito, vamos fazer mais uma pequena dobra. Fiz mais uma peça, agora é só juntar as duas e formarmos a nossa empunhadura. E ela já está pronta para fazer parte da nossa Super Polycorte, que depois de muito trabalho árduo, está finalmente ficando pronta. E também está chegando a hora de ligarmos-a pela primeira vez. Então vamos aos preparativos finais, que é apertar todos os parafusos, esticar a correia, colocar o disco, a capa de proteção, os braços de acionamento, montarmos a morsa e estamos prontos. Escolhi este pedaço de perfil U para cortarmos e ver como é que se sai. E cortou perfeitamente. Agora vamos cortar um pedaço daquela cantoneira de 3,16 por 2 polegadas. E corta tranquilamente, com uma boa velocidade de corte e sem forçar a máquina. Claro que ainda não está terminada, temos muita coisa para fazer, mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo. E é nele que eu vou revelar o segredo que guarda aquele batente. Então, não perca o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha para me ajudar a fazer mais vídeos legais. Muito obrigado e até a próxima!